Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir agora ao culto desta noite, que é a Santa Ceia. Pela manhã nós já tivemos o culto profético e agora nós vamos ter a Santa Ceia deste mês de fevereiro. Então, durante algumas semanas, alguns dias, estamos ministrando que ser cristão é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Aí completa essa fase hoje na Santa Ceia. Então o texto que vai ser base da Santa Ceia é o que está sendo pregado já há 2 semanas, que está sendo aprofundado. Então vamos ler em Gálatas no capítulo 4, para completarmos hoje e termos aí a Santa Ceia dos co-herdeiros em Cristo. Gálatas no capítulo 4, onde vai ser feito então a leitura. Então vamos ler Gálatas no capítulo 4 para a nossa meditação. Diz o seguinte, Gálatas 4, a partir do verso 1. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é ainda menor, em outras Bíblias está menino, ou menor de idade. Então, em todo tempo que o herdeiro ainda é menor ou menino, em nada difere do escravo, outras Bíblias do servo, ainda que seja dono de tudo como herdeiro, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, se é menor, e se for maior, na Bíblia Monfort diz, e de curadores, até o tempo determinado pela autoridade legal, que é determinado pelo Pai, em outras traduções. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, que clama, Abba Pai, ou a palavra Abba Pai é o filho que tem o pai como herdeiro, é a palavra paizinho, ou aquele que é filho herdeiro. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então quando tivemos o período da conversão, uma das coisas que Deus falou nas visões iniciais, que sempre falamos, é que para termos o melhor de Deus, deveria deixar o Espírito Santo nos mudar dia a dia a ser a semelhança de Cristo, aperfeiçoar. Para quê? Porque ser cristão é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Então sempre que você falar, eu sou cristão, você tem que observar, sou cristão, então sou herdeiro de Deus, co-herdeiro. Co quer dizer junto. O que é herdeiro? O que é herança? Então foi repetido várias vezes. Quando pais muito ricos ou que têm propriedade morrem, eles podem fazer testamento antes ou abrir a herança, o inventário. Aí quem que vai ser beneficiado? Os filhos. A herança passa para os filhos. Então é o que Jesus fez. Ele morreu e ressuscitou e nos deu a herança para nós. Somos então já herdeiros, co-herdeiro. Se eu somos herdeiros, você tem que preocupar com bênção, com o que vai ter na vida? Não, é igual os pais. Deixa a herança, você vai ver que os pais deixou dinheiro na casa, caderneta de poupança, apartamento, fazenda, os filhos já sabem, não vai aumentar nem diminuir. Foi até pregado pela manhã que há a figura do inventariante, que é aquele cristão que vai tendo a revelação da herança dos salvos, para ninguém ficar obscuro que Deus deixou de ter uma bênção para nós ou não, ele já deu tudo. Então um cristão, ele tem que ter a visão de herdeiro. Aceitou Jesus, passa a ser herdeiro, filho.
co-herdeiro em Cristo. Então tudo já é nosso, mas só que muitos cristãos muitas vezes desconhecem, como Amós falou, muito do meu povo sofre, padece por faltar conhecimento da palavra. Mas quando convertemos, Deus falou: meu filho, tu vai anunciar a igreja, tornar gloriosa na mente de Cristo, na herança dos salvos, é o que está sendo pregado. Então tudo já é nosso. Mas por que não vem toda a bênção? Porque herdeiro é questão de habilitar-se para a herança. Tudo é nosso, mas temos que nos habilitar à herança. Por isso que Paulo escreve que o cristão, se ele for menor, menino na fé, ele fica debaixo de tutor. Então veja bem, no mundo natural, até 18 anos fica debaixo de tutor. Não pode tirar a carteira de habilitação mesmo com 16 anos, não pode abrir empresa, fica debaixo do tutor, mesmo que a pessoa é riquíssimo, o tutor nomeado pelo juiz que vai mandar. Então no mundo espiritual a mesma coisa, a pessoa converte, ele tem bênçãos que alguém ora para ele, ou ele pede, mas são limitadas. E muitas vezes o menino na fé tem mais bênção quando está convertendo de quando está crescendo espiritualmente. Isso ocorre mesmo, porque quando é menino na fé é igual a criança, toma leitinho, mamadeira, o pai libera. Então muitas vezes quando está convertendo vem mais bênção, porque é o período do leite e está debaixo de tutor. Então o tutor é aquele que Deus nomeia para o cristão aperfeiçoar. Só que tem tutor ruim, por isso que nós falamos sempre, nós não ficamos aí blasfemando de igrejas, mas tem tutor que é ruim. Por isso que Paulo falou 7 maneiras de pregar o evangelho. Filipenses 1,15, uns vão pregar por legalismo, por fingimento, por competição, por porfia, por emulação. Uns vão pregar por competição, mas devemos pregar segundo a herança de Cristo, a mente de Cristo. Isso que Jesus falou quando estávamos convertendo: meu filho, apregoe o evangelho da mente do teu Senhor, vou lhe ensinar isto. Então tem evangelho de todo jeito. Por quê? Porque o inimigo lançou o joio no meio do trigo. Os servos falaram: vamos arrancar o joio. E o Senhor da vinha falou: não, agora deixa crescer ambos juntos. Na ocasião da ceifa, colhe o joio, põe no fogo, e trigo no meu celeiro. Então não tem como tirar as igrejas agora, vai ter igreja de todo jeito, mas tem o remanescente de Deus, que é a igreja tornar gloriosa. Então quando o cristão vai convertendo, ele fica debaixo de tutor, menino na fé, vem bênção, mas ele tem que crescer. Para quê? Para a herança aumentar. Se o menino na fé não cresce, o que vai ocorrer? O próprio Espírito Santo vai falando com ele: você está tornando já adulto, você tem que tomar as decisões. Toda a herança, todo o testamento tem cláusula de barreira. O que é uma cláusula de barreira? Por exemplo, falamos várias vezes, tem pais que deixam o testamento para os filhos, empresários, pessoas riquíssimas, pessoas que têm empresa, mas eles podem escrever lá no testamento: a herança dos nossos filhos. Mas para assumir as empresas, os nossos filhos têm que apresentar diploma, doutorado para assumir as empresas. Do contrário, a herança não é liberada. Então isso se chama cláusula de barreira. O que Jesus deixou para nós na herança? Então a palavra declara: quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Então a pessoa já vai entendendo, não é mais leitinho. Então a pessoa já tem que entender: eu sou herdeiro, mas Jesus manda eu negar tudo. Quem não negar a si mesmo é digno de mim. Quem não deixar para trás aquilo que aborrece. Porque muitos falam: mestre, vou despedir do pai e da mãe, vou ali enterrar o parente. Jesus falou: deixa os mortos enterrar o morto e me segue. Quem não me fazer a vontade de mim, não é meu pai nem minha mãe, não é que vai te segurar, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então Jesus mostrou cláusulas: renúncia, deixar, abandonar, quem não nega a si mesmo, a morte adâmica, são cláusulas da herança. Então quando você vai orando no Espírito, o Espírito de Deus vai falando: meu filho, você tem que cumprir essas cláusulas para a herança aumentar, para ficar adulto, para a herança vir. Mas tem cristão que fala: não, eu não vou fazer isso não, negar a mim mesmo, orar no Espírito e renunciar, deixar muitas vezes até parente para trás, eu vou e só querer as bênçãos. Aí ocorre o que ocorreu com Esaú e Jacó.
O que ocorreu com Esaú? Esaú era o herdeiro de Abraão, mas ele não quis, e Jacó não era o herdeiro, porque na lei era só um herdeiro, e Esaú só queria o dinheiro do pai. Ele não queria perpetuar a herança de Abraão, multiplicar a herança, trazer a glória de Deus na terra. Aí certo dia, Esaú está com fome, e Jacó fala: me vende a tua primogenitura, que eu te dou o prato de lentilha. E Esaú fala: não me ligo mesmo para a herança de Abraão, eu quero o dinheiro do meu pai, quero saber do que Deus falou com Abraão. E ele vende para um prato de lentilha e perde a herança. Ele renunciou à herança. Aí depois, com lágrima, mesmo chorando, ele queria de volta, e Deus falou: não tem mais jeito. Por isso está na Bíblia. Deus aborreceu Esaú e alegrou Jacó. Mas não foi Deus que barrou Esaú, ele que não quis a herança, ele não quis a visão e vendeu, desprezou por um prato de lentilha. Por isso que fala que Deus aborreceu Esaú, não aceitou nenhum arrependimento dele, nem com lágrima, e não adiantou mesmo, porque herança não se vende. Mas Jacó tornou herdeiro. Agora muitos cristãos fazem a mesma coisa, muitos estão renunciando à herança. Por quê? Porque Deus fala: vamos orar no Espírito, vamos largar o passado e adiante, morte a si mesmo, ore no Espírito, orar sem cessar, tem o caráter de Cristo, considere o seu inimigo você mesmo o pior, mate a raça adâmica orando no Espírito. Aí a pessoa fala: isso eu não quero não, isso é muito difícil. Aí ele está com a renúncia. Quando a pessoa começa a falar: isso eu não quero essa visão, eu quero só que ora para mim, eu quero só bênção, mas tem apóstolo aí que ora, tem bispo que aqui, lá não prega isso, e lá as pessoas estão até abençoadas, e a pessoa está esquecendo da herança dos salvos, e ele faz uma renúncia, ele não quer mais herança. Aí depois ele vai para muitos lugares e fica desesperado, depois ele pensa: o que eu fiz? Aí pode ser tarde para muitos, vai chorar e não vai ter mais herança. Porque se você tiver uma noção de lei, fazemos muito inventário, o juiz abre o inventário, ou seja, abre o prazo, aí começa o inventariante a habilitar os herdeiros, os documentos vão entrando, e o juiz dá um prazo, 30 dias para trazer os documentos e apresentar e habilitar os herdeiros. O juiz encerra o inventário, reparte os bens, aí de vez em quando aparece um: eu era o filho. Aí o juiz fala: publicou no jornal, convocou, abriu inventário, divulgou que o decujus deixou herança e você não apareceu, e a herança já distribuiu ela, não tem jeito mais de te dar. Então muitos cristãos estão assim, estão perdendo tempo, por não orar, não sujeitar, não humilhar, não viver a herança dos salvos. Então tudo é nosso. Mas pode ocorrer que vira menino na fé ainda, tem bênção, mas tem que ir adiante, senão as bênçãos ficam limitadas. E Deus não faz avivamento com menino na fé, com adultos. Mas tem pessoa que vai prosseguindo e ele renuncia porque ele não quer, e depois fala: eu arrependi. Pode ser tarde. Veja que está em Hebreus: nem com lágrimas, chorando, arrependido, Deus não quis mais Esaú. E está em Hebreus, Novo Testamento. Muito cristão pode perder o melhor de Deus, mas ocorre também que Deus levanta curador. Veja lá em Gálatas 4:2, o que é o curador? Foi repetido várias vezes para ninguém esquecer. Curador é quando uma pessoa adulta, ele perde a normalidade, dá um acidente, dá amnésia, aí ele não pode assinar cheque, manter a empresa. Aí o juiz nomeia um curador e interdita a pessoa, para o curador cuidar do cheque dele, dos bens da empresa, até ele melhorar a cabeça. Ou muitas vezes a pessoa apanha agressão familiar, ou acidente, ou dá um AVC, ou a pessoa dá um problema psíquico, emocional, aí tem que nomear um curador para tomar conta dele até ele voltar ao normal. Aí depois vai fazendo perícia para a pessoa sair do curador e voltar à normalidade. Por que Paulo fala que ainda Deus levanta até curador para muitos cristãos? Porque muitas vezes o cristão começa a dar certa loucura, aí Deus paralisa a herança. Por isso que eu falei que quando está convertendo, muitas vezes tem mais bênção quando já é muito tempo convertido, porque a pessoa pode ficar debaixo de curador. Mas por que fica debaixo de curador? Foi pregado exaustivamente. Ezequiel 28, Satanás lá no céu era Lúcifer, anjo de luz. Então ele não se contentou com a herança dele, de louvor, de adoração, anjo de luz.
Então Deus, lá no céu tem querubim, serafim, anjos, arcanjos. Mas Lúcifer não se contentou em saber que Deus criaria o ser humano no jardim do Éden para dar herança para o ser humano, a herança de Deus para nós. E Lúcifer falou: não, mas vai dar para aqueles seres, e somos aqui adorador de Deus do céu, e vai dar algo maior para eles do que nós. Então Lúcifer teve inveja. O pecado começou dessa maneira. Ezequiel 28: da multiplicação do teu comércio encheu de violência e contaminou o céu, e perder herança. E isso que o diabo faz até hoje contra os cristãos. O que Lúcifer fez? Comércio. Ele chegava perto de um anjo e falava: anjo, o pai te criou até aqui só, você pode sair daqui até aqui, ele não te deixou mais ir além. Eu quero te levar dentro do meu principado para você ver coisas que você nem teve, e o pai não te deu, mas eu vou te permitir ter. Isso que é o comércio do céu, barganha. Então alguns anjos começaram a aceitar, eles saíram do principado deles e entraram no principado de Lúcifer, que era um principado, que era um arcanjo protetor. E muitos anjos começaram a ver coisas que não era dado para eles, não era herança deles, e eles obedeceram a Deus. E veja bem que esses anjos, eles ficaram muito alegres, porque eles tinham visto algo que Deus não deu para eles. Por isso que muitas vezes tem cristão que vai vivendo rebelião contra Deus e aparentemente fica alegre. O bispo lá não deixa fazer nada, agora eu estou num lugar que estou tão feliz e alegre, estou tão contente agora, que antes não estava assim, estou feliz. Mas foi por obediência ou por rebelião? Porque o inimigo tem também como entregar. Jesus não foi tentado e Satanás falou: a mim me foi entregue. Então geralmente quando exalta a pessoa, algum cargo, alguma coisa que honra a pessoa emocionalmente, sentimentalmente, mas se não foi por obediência, é rebelião. Então o primeiro passo de Satanás contaminou a 10ª parte dos anjos. Aí ele passa para a segunda parte. Então o pecado não foi de uma vez que derrubou eles de lá. Eles feriram a santidade de Deus, e Deus não fez nada. Por quê? Porque o Filho intercedeu, o Verbo. Aí o Satanás continuou contaminando o céu, e contamina 20%. Mas alguns resistem, alguns falavam: não, mas aqui é o nosso limite, temos que obedecer o Pai e cumprir o que Ele pedir e fazer o que Ele manda. Mas os anjos falaram: não, mas nós fomos do principado de Lúcifer, e é luz demais, e é alegria demais. Mas alguns mantiveram íntegros. Nossa função é obedecer, viver a herança que Ele nos deu e adorá-lo. Então alguns contaminaram. Aí passou para 20% do céu contaminado, e Deus não fez nada, porque Deus é intercedido pelo Filho, que é o Verbo. Mas daí entra para a 3ª parte dos anjos, e entra e contamina. Aí então o pecado é consumado, porque aí fere a santidade do Espírito Santo, e não há outro intercessor. Aí eles são expulsos e vira tudo demônio, e perderam toda a herança que tinham, e ficou na miséria. Mas antes eles até se alegraram mais do que antes, porque tiveram aquilo que Lúcifer deu, que não era dado para os anjos, e ele até usou de artimanha, comércio. Você já viu quando a pessoa é um comerciante malandro? Não, meu produto é melhor, o outro não presta. É malandragem. E Lúcifer fez assim: não, Deus te limitou, e Ele quer só que você obedeça, e eu te deixo entrar no meu principado, que tem coisa que você nem teve, falando que estava melhor que Deus, e quebrou o princípio da herança. Por isso que Deus fala para pregar a igreja gloriosa, para viver na mente de Cristo, senão o inimigo acaba roubando a herança. Quando nós falamos: irmão, mantenha a obediência, seja fiel, dedicado, não é porque nós pegamos no pé da pessoa, não queremos que a pessoa desista ou que proíba, não, é para evitar da pessoa perder herança. E mesmo assim a pessoa dá ouvido. Aí Deus levanta curador. O curador é isso, é a igreja orar: meu Deus, quebra a síndrome do capeta, para a pessoa voltar à normalidade, para a pessoa saber que quando é adulto, a herança não vem como menina fé, a herança vem como foi pregado várias vezes, Hebreus 5 em diante. Jesus aprendeu a obediência pelo que muito sofreu.
Quando a herança é de adulto, primeiro você tem que passar na prova do sofrimento, da obediência. Você tem que sofrer, ralar, obedecer. Pessoa te pisa, te magoa, te abandona, te trai, pessoa cospe em você, pessoa te dá as costas, e você mantém obediente, fiel, lava o pé das pessoas, humilha. A obediência vem pelo sofrimento, e isso que vai te aprovando como herdeiro adulto. Do contrário, o inimigo vai fazer a mesma coisa que fez com os anjos que caíram. Deus te limitou, eu vou te dar algo melhor que você nem tem, nem Deus nem te deu. E os anjos se alegraram, aqueles que caíram, mas foi luz por desobediência, depois perde tudo. Então muitas vezes a herança, quando vem por alegria, simplesmente, não por obediência, é algo ruim, é algo contaminado. Então Deus levanta curador. Ou a pessoa está debaixo de curatela, aí a bênção paralisa, para que a pessoa venha voltar ao normal, voltar à visão de Deus, voltar à obediência. Os dois princípios foi falado. Obediência vem por sofrimento. Qual foi o outro princípio? De Abraão. A mulher de Abraão zombava dele. Cadê esse herdeiro? Cadê esse filho que nunca nasce? Já estamos tudo velho e nada de herança. E Sara zombava de Abraão, mas Abraão manteve íntegro, creu contra a esperança e adorava a Deus e chamava a bênção. Nada o abalou, nem a mulher dele. E ele manteve íntegro, ele manteve fiel ao que Deus falou, e a herança foi se cumprindo, foi se realizando. E o outro princípio, sujeição ao Espírito de Deus, porque o céu é regido assim: o Pai fala, Jesus obedece e cumpre o que o Espírito Santo pede. Então é outro princípio, você sempre falar: Senhor, que teu Espírito me ajude a fazer como Cristo agiria, me ajude a agir como Cristo agiria, fiel, dedicado, espera em Deus, mesmo que tenha que sofrer, mesmo que tenha que esperar. Isso é os princípios celestial. Isso leva a ter a herança dos salvos. Então quando a igreja passa esse nível, aí você então vai ter a herança dos salvos, a herança da terra para a eternidade. Senão vai ficar debaixo de tutor. Então a pessoa pode ser salvo, se ele falecer menino na fé, ele é um salvo, mas não vai ter muito galardão e nem muito avivamento, porque Deus faz avivamento com adultos. E o outro princípio do adulto herdeiro é porque o Espírito de Deus começará a falar: você é herdeiro, igual o inventariante foi pregado pela manhã. O inventariante, ele fala: me dê os documentos aí dos herdeiros, que pode ter filho longe, filho de outra mulher, mas é herdeiro também. Então o inventariante é nomeado, fala: me dê os documentos, quero provar se você é filho mesmo, para poder dar herança. Então é a identidade, a herança. Então o Espírito de Deus começa a falar: meu filho, tu é herdeiro mesmo? Me fale se você é herdeiro. Aí você já começa a falar: Senhor, eu sou herdeiro porque tu já me transformou, eu estou agindo como sacerdote de Deus, como rei, reinando em vida, como profeta, como embaixador, como co-herdeiro em Cristo, como príncipe, como Israel. E você já está tendo a noção que quer reinar, que quer profetizar, que quer ser sacerdote, quer interceder, entrar na glória de Deus, interceder pela cidade, pelas nações. Mas você vê muitas vezes o cristão ainda chupando biquinho, murmurando, fofocando, brigando, falando mal da igreja, blasfemando. Aí não é identidade, fica barrado. Aí Deus nomeia curador, para ver se cura a cabeça da pessoa, para tirar a síndrome de Satanás, porque senão a herança não vai vir. E se a pessoa ficar debaixo de curador, ele está anormal, pode até perder a salvação. Então a pessoa pode rejeitar a herança, ou pode ficar menino na fé há muito tempo e não ter o melhor de Deus, ou a pessoa pode ainda ser envolvido com o síndrome de Satanás, porque Satanás não quer que ninguém tenha herança, e a herança é tremenda para nós, para a terra e para a eternidade. Então a igreja tem que ir adiante, e o fundamento agora é a identidade. Como que está a sua identidade em Cristo? Reina, sacerdote, embaixador, filho, aprovado, príncipe de Deus? Ou você fala: eu estou numa miséria ainda, não sei o que eu tenho de Deus. Foi pregado pela manhã. Por isso que Deus nomeia também o interventor, ou
a pessoa para cuidar da herança, para interceder, para falar: ó, você é herdeiro, seus documentos estão tudo certo, e anima a pessoa, é um inventariante. Então o Espírito Santo, ele quer falar para você: meu filho, você é herdeiro, aqui é a sua identidade, você é rei, profeta, ungido, embaixador, co-herdeiro em Cristo, mais que vencedor, sacerdote, é a nossa identidade, que o Espírito Santo vai observando para nos habilitar para a herança. Então tudo é nosso. Ser cristão é herdeiro, agora nós temos que nos habilitar para a herança, e mais que vencedor, e uma delas é guerreiro também. Por isso que faz campanha de libertação, de guerreiro aprovado, como usa a arma de Deus, arma celestial, poder do sangue, poder da palavra, poder do nome de Cristo, porque é uma parte da identidade. Você acha que o cristão adulto, ele fala: não fala nem demônio perto de mim, não quer nem saber disso, não, tem medo até do escuro, ainda tem medo até de barata, então você não pode nem ser herdeiro ainda. Mas o cristão verdadeiro, ele é guerreiro, aprovado, profeta, ungido, e vai prevalecer. Então tudo isso é o princípio da herança dos salvos. E lemos aqui, e o Espírito Santo fala para nós, podemos falar: Abba Pai, Paizinho, que quer dizer: Senhor, estou consciente que eu sou herdeiro, tenho documento agora, me prova que eu sou herdeiro mesmo. É o Espírito de Deus que testifica o penhor da herança. E todos nós temos herança, tanto individual, coletiva, ministerial, para a terra e para a eternidade. Tem herança que é só para você em Cristo, para mim, para a sua família, ou para o ministério, ou para a eternidade. Tem herança para todos, é incomensurável. Nós não falamos várias vezes que é uma pesquisa que sempre fazemos dos herdeiros aprovados em Cristo, que conseguiram heranças tremendas na terra, porque alcançaram esse nível de herdeiros. Falamos, por exemplo, vamos citar de novo para não esquecer, vamos falar do Caterpillar, que é o que criou os trator de esteira lá nos Estados Unidos. Quem foi Caterpillar? Então foi agricultores pobres, mas mantiveram fidelidade, dedicação, amor, comunhão com Deus, humildes, dedicados, orando no Espírito, e pobres e na miséria, mas fiel. Mas aí eles foram crescendo na herança dos salvos, fiel, dedicado. Aí estava arando a terra no arado de boi, e tinha lá aqueles Fordinho 29. O Espírito Santo deu uma visão para um dos filhos: você vai juntar esse arado nesse caminhão e fazer um trator. Ele deu até o nome e patenteou nas patentes americanas os trator Caterpillar. Ficou bilionário, foi para aquela família. Mas por quê? Ao adquirir herança dos salvos. Então para todos nós tem herança, para a terra e para a eternidade, seja qualquer área. É além do que pensamos, pedimos, imaginamos. Pode ser para mim só ministerial, para você empresarial, ou outras coisas, outras áreas, mas há uma herança incomensurável, principalmente para a eternidade. Mas temos que ser co-herdeiros em Cristo e adultos, senão vai ficar debaixo de tutor, menino na fé, só no leitinho. Ou pode renunciar à herança, ou se o inimigo conseguir perturbar, como muitos ficam perturbados, Deus levanta curador para ver se sai da síndrome do capeta. E o inimigo fala: não, você não vai ter herança não, você tem que guardar a lei, não, você tem que fazer isso, não, você tem que ter sacrifício. E começa tanta palavra, tanta confusão, e começa a rebelião, desobedecer. E a pessoa fala: não, mas aquele lá está tão feliz naquela igreja lá, e lá prega que a pessoa tem que viver o sábado, ele está agora rico, famoso, alegre. Mas quando a alegria é por desobediência, ela é passageira. Os anjos que caíram, eles ficaram muito tempo alegres, e Lúcifer continuou louvando a Deus do mesmo jeito. Não pense que ele caiu no mesmo dia. A luz dele brilhava, os anjos que estavam com ele estavam do mesmo jeito, servindo a Deus, feliz, alegre, e alguns com mais alegria ainda, porque viram coisas que Deus não tinha dado, e continuaram adorando e servindo. Por isso que é ilusória a obra, por isso que é ilusório falar que está servindo a Deus e que está tudo bem. Porque Jesus vai falar para muitos: Senhor, Senhor, como que vamos ser condenados? Fizemos maravilha em teu nome, te louvamos, participamos da tua mesa. E Jesus vai falar: apartai de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. Se esse cara foi com o símbolo de Lúcifer, desobediência, rebelião, não viveram a minha herança, não viveram, não me esperaram, se deixaram contaminar,
Então muitas vezes a pessoa pode falar que está com bênção e pode ser influência satânica, porque no céu ficou muito tempo contaminado, mas na hora que ele esfera a santidade do Espírito de Deus, acabou. Então quando contamina a 10ª parte, ficaram lá, porque o Pai foi ferido, mas o Verbo intercedeu. Aí feriu o Verbo, tem o Espírito de Deus, mas feriu o Espírito de Deus, acabou. Nós não sabemos o tempo que demorou lá, porque já estudamos, perguntamos, e Deus fala, tem coisas que ainda não é lícito saber, mas o que Deus revela é isso, que aqui na terra o inimigo não quer que tenhamos a herança que é nossa, que já foi nos dada lá na criação do mundo. Somos co-herdeiros em Cristo. A ovelha que já morreu, o cordeiro que já foi morto antes da fundação do mundo já nos deu herança. Então muito cristão não quer herança, quer que só ore, ou não quer pagar os princípios da herança, que é os requisitos dela, renunciar a andar no Espírito, renunciar à raça adâmica, porque o que faz andar no Espírito é renunciar ao homem adâmico e ter a identidade, e tudo isso vai vindo, é igual uma herança mesmo. Quando fala direito civil, direito familiar, não pensa que é invenção humana, não, eles tiraram da Bíblia. Curador, tutor, herança, herdeiro, tudo isso é bíblico, é herança, e a herança humana é a mesma coisa da herança de Cristo para nós, é os mesmos princípios, mas tem pessoa que não quer, e tem pessoa ainda que quer roubar a herança, que quer atrapalhar os herdeiros. Falamos, que foi na quarta-feira, que muitas vezes começa a fazer a herança, ou os pais querem vender o bem, ou quer dar os bens para alguém, em testamento, aí começa os filhos a aparecer. Um mora numa casa e o pai não cobrava aluguel, e aí o outro irmão começa a falar, você vai ter essa casa? Mas você não pagava aluguel, então você vai ter que pagar aluguel para todo mundo, e começa aquela briga entre os herdeiros, aquela confusão. Aí o juiz suspende a herança, fica paralisado até resolver as pendengas, e ninguém usufrui da herança. É o que está ocorrendo com os crentes, brigando, hipócrita, trai a igreja, blasfema, usa de engano, de maldade. Aí Deus está vendo, esses não tem como usufruir da herança, vai ter que resolver as pendengas tudo, ou seja, andar no Espírito, na identidade, ser fiel, abrir o coração. Isso que o inimigo faz, ele quer atrasar. O inimigo está atrasando o avivamento, porque os cristãos não querem herança, ou está agindo negativamente. Mas se cada cristão falar, vou agir como Cristo, então você vai andar no amor, na misericórdia, como profeta ungido, embaixador, herdeiro, e herança vai ser liberada. Falamos de Caterpillar, podemos falar de novo do Mr. Green, riquíssimo, famoso, honrado. Como começou aquela riqueza? Então, crentes, também pobre e miserável, mas mostrou fidelidade e dedicação. Eles foram, na biografia que relata, foram atacar de toda maneira, para sair do ministério que eles estavam, que eles batizaram, para ir para outro lugar, que não estava melhorando nada na agricultura deles. Então nós relatamos que nos Estados Unidos teve um grande cataclismo ecológico, porque lá tem as pradarias, onde tem os corn belt, quer dizer, o cinturão do milho, cinturão do arroz, cinturão do trigo. Então foram plantando para todo lado, e antes tinha Campinas, onde tinha os búfalos almiscarados, que comiam o capim, mas aí foi plantando e não renovando a terra, e com o tempo foi virando poeira, e de repente deu uma tempestade de areia nos Estados Unidos naquela época, e inundou para todo lado, e morreu muita gente, a chuva cessou, poeira para todo lado, e a agricultura acabou, e eles pensavam que as pradarias iam virar deserto, porque a terra foi explorada. Mas o que ocorreu com essa família? Fiel e dedicados, veja que a herança que Deus deu para eles. De repente ele tem um sonho. Ele tinha perto da casa dele uma montanha de calcário. Deus falou, pega esse calcário, mistura com fezes de boi. Por que fezes de boi? Por causa da ureia. E esse homem inventou os fertilizantes. Deus deu para ele, pobre, miserável e analfabeto, ficou bilionário. Ele rebeliou? Não, orava no Espírito, santidade e dedicação, e tornou riquíssimo. Isso que é a herança. Então tem muitas pessoas para todo lado que Deus está levantando, ministérios poderosos, avivamento, riqueza, fartura, mas porque alcança a herança dos salvos. Então tem Mr. Green, tem Colgate, tem Caterpillar,
e tantos outros que podemos falar, mas nós não vamos basear na pessoa, na herança individual de alguém, porque a base é a palavra. Podemos dar o exemplo, mas a herança é só deles, ninguém vai inventar outra coisa igual a eles, mas terá herança, e é incomensurável. Então o povo de Deus está perdendo o melhor por picuinha, carnalidade, sensualidade, ficar menino na fé, e a igreja tem que ir adiante, e esse ministério é levantado para isso, igreja gloriosa, andar no Espírito, conquistar, prevalecer e ter herança na terra e para a eternidade. Como que você está? Então você tem que saber que tem um que não quer que tenhamos herança, é a síndrome de Satanás. Então tome cuidado, que foi pregado uma parte na sexta-feira que os anjos que estavam contaminando estavam mais alegres que os outros anjos. Então eles começaram a aproximar dos outros e começavam a falar para os outros: ó, Lúcifer, anjo de luz, querubim protetor, ele nos permitiu ir lá no principado dele, coisa tremenda, maravilhosa, nunca vimos isso. E o Pai nos obrigou, nos deu ordem de ficar só até aqui. E eles queriam induzir com alegria falsa os obedientes. Então isso que o inimigo faz hoje. Tome cuidado com quem você anda, aonde você vai, com quem você conversa, para não perecer e não perder herança. Você tem que saber que se você já é adulto na fé, o sinal que Deus está te abençoando é: você está sofrendo por obedecer, você está caminhando para a herança. Você está realmente esperando em Deus igual a Abraão, a mulher blasfemando, rindo e zombando, e você chamando a existência a bênção, e o tempo passando, e você fiel, você está caminhando para herdeiro aprovado. Isso que é o herdeiro aprovado. Agora, quando é menino na fé, alguém ora e vem, mas é limitado. Quando é herdeiro adulto, é o sofrimento, esperar em Deus e identidade. O que é identidade? Profeta, ungido, sacerdote que ministra para Deus, príncipe que defende a Deus, poderoso na palavra, guerreiro aprovado, que não aceita murmúrio, fofoca e hipocrisia. Aí Deus vai olhando, o Espírito Santo, esse está tendo identidade. O Espírito Santo vai começar a falar: vem aqui, meu filho, vou te habilitar ao que é seu, a herança é nossa. O que é difícil entender é a habilitação da herança. O que é habilitar? Entrar dentro dela, já é nossa. Se não habilitar, vai ficar debaixo de tutor, ou renuncia, ou fica debaixo de curador, pode perder tudo. Mas o melhor nós temos. Então a igreja dos apóstolos, eles entenderam isso rápido. Tanto é que todos alcançaram o principal da herança. Quando em Antioquia, todos foram chamados cristãos. Até o mundo falava: mas está a semelhança do próprio Jesus que eles pregam, em milagre, maravilha, em amor, em poder, o céu se abre. Por isso que lá o local estremecia, e o poder era tão grande, se alguém entrasse lá enganoso, morria. É o que ocorreu com Ananias e Safira. O pecado não entra mesmo, é a glória de Deus. Isso que Deus quer, igreja gloriosa, para a terra e para a eternidade. Então não preocupe com bênção, já é nosso tudo, já foi dado antes da fundação do mundo. É os tutor ruim que está ensinando errado para todo lado, explorar, tirar das pessoas, enganar, não quer que a pessoa usufrua. Isso ocorre mesmo, mas se você sujeitar o Espírito de Deus, não vai sofrer. O povo sofre por faltar conhecimento. Então por isso que Deus falou: meu filho, é levantado a voz para falar da igreja tornar gloriosa. Então com o tempo fomos entendendo a visão gloriosa. Mas quantas vezes tentamos falar, anunciar, pregar, falar para o ministério, mas aí eles falavam: não, vamos agora para o G12, não, vamos agora para outra visão, não, vamos agora fazer isso, assim, e nunca dão crédito ao que Deus queria. Mas agora temos a liberdade de anunciar, e mesmo com a liberdade agora plena e absoluta em Deus, não estamos alcançando todo o apoio necessário. Então vem, irmão, se una, se dedique, não perca o principal. Você tem toda a liberdade da herança do salvo, você tem o melhor de Deus que você nem imagina. Não é nós que vamos barrar ou impedir, é o melhor de Deus para a sua vida. Tem projeto que Deus tem que pode se perder se você não aprofundar. Até falamos um pouco pela manhã da rainha Elizabeth, que tinha uma servente dela que envelheceu, e a rainha Elizabeth fez um testamento para ela, e ela era meio analfabeta, e ela tinha direito de
seguro, de melhor hospital da Inglaterra, de ela só ligar para a seguradora que o carro viria para ela fazer compra, buscar ela onde ela for até viajar. Ela tinha direito de viajar para o exterior uma vez por ano, tudo para ela, escrito no testamento. E ela prega o testamento, põe no quadro e põe lá na parede, e fica vivendo só de um salarinho, e não aproveitou nada, e morre. Depois os herdeiros, os familiares chegam lá, as pessoas falam: a nossa avó não aproveitou nada, morreu aqui quase à míngua, e tinha tudo para ela e não aproveitou. Isso que está ocorrendo com muitos cristãos, não está aproveitando a herança que temos em Cristo, está faltando conhecimento. Aí eles relatam que essa idosa, essa senhora, essa governanta, ela não preocupou com a herança que foi dada para ela, ficou preocupada só com a vidinha dela, não preocupou em dar para alguém ler, falar o que era aquele papel. Assim é o cristão, você tem que aprofundar, humilhar, orar, falar: Espírito Santo, é isso mesmo que é a palavra. Isso que foi pregado pela manhã. Os judaizantes perseguiram a Paulo e foram na igreja da Galácia e falaram para eles: não existe esse testamento que Paulo está falando, não, isso é mentira. Temos Deus, mas não tem essa herança não. Aí abalou muitos, e Paulo falou: sou zeloso por vós, e vou sentir dor de parto de novo e orar de novo para entender. Então ele não desistiu, até que entrou na cachola deles, que eles eram herdeiros. Então é uma batalha mesmo. Então, se você já está ouvindo, pratique, ore, clame, fale: meu Deus, eu quero mesmo a herança, quero saber o que Deus fez para mim antes da fundação do mundo. Tem coisas que está aqui para você, que não vai ter para outro, mas vai ser grande para todos, que vai beneficiar o ministério, sua vida, sua família, a nação. Não podemos viver minguado. O inimigo quer corrupção, mentira, ladruagem, engano, destruição. Mas a igreja gloriosa, ela tem o melhor na terra e para a eternidade. Então isso que está sendo pregado ao longo das semanas, completando hoje, vamos fazer a Santa Ceia. Senhor, eu aceito a herança dos salvos, não quero mais ficar debaixo de tutor, de curador, quero todos juntos na igreja, na mente de Cristo, herdeiros, fazer a vontade do Pai. Quero que teu Espírito me ajude, e até ajudar outros que estão na síndrome de Lúcifer, ou que está meio translocado, ou que está querendo renunciar à herança. Vamos ajudar um ao outro, e adiante, a igreja tornar santa e gloriosa, porque ele falou que vai desencadear um avivamento sobrenatural nesta obra. Isso que ele nos deu quando estávamos convertendo. Então eram visões que não entendia, não sabia interpretar, ficávamos esperando. Mas por quê? Porque Deus vai aprovando com o tempo. Menino na fé tem que ficar debaixo do tutor. Então ao longo do tempo, o que só ocorreu conosco? Obedecer, esperar, fazer, cumprir, ficar na porta, nunca nos chamava para pregar na sede, e obediente, esperando e cumprindo. Mas Deus está sabendo, porque tem que passar mesmo nos princípios da herança. Mas quando torna adulto, a herança vem. Então como que está a sua vida diante de Deus? Está co-herdeiro mesmo, na identidade? Ou ainda está em dúvida, na síndrome de Satanás? Ou está ainda debaixo do tutor? Ou ainda está sem a visão, igual os judaizantes contaminaram a igreja da Galácia, chamou Paulo de mentiroso, que estava mentindo da herança, que não existia aquilo, era só aquele Deus de Israel e pronto. Mas a herança veio quando o testador morre. Por isso que Paulo fala: há uma herança, porque o testador morreu, que é Cristo, que ressuscitou, agora é nosso. Não tinha como Deus dar herança para Israel ainda, não tinha morrido Jesus ainda, estava prefigurado. Mas na hora que Jesus morre, ressuscita, aí passamos a ser co-herdeiros em Cristo. Então é a visão da igreja gloriosa. Então essa é a etapa que pode ter certeza que vai desencadear coisa poderosa para todos nós. Quem crê assim diz amém. Então uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Fiquem então de pé, vamos preparar agora a mesa da Santa Ceia, e juntamente com os pastores, obreiras, vamos ajudar a distribuir do corpo e do sangue de Cristo. Hoje nós estamos também convocando o nosso irmão Claudinei para nos ajudar a distribuir o corpo de Cristo, que alguns irmãos viajaram, o irmão Jaines e também o irmão Renato viajou para
uma férias com a família, então ficamos desfalcados de muitos obreiros hoje, mas está o irmão Claudio para ajudar, já foi consagrado, e os que vieram, nos ajude. A obra de Deus é assim, é adiante, não pode retroceder, paralisar, não pode desanimar, tem que ir adiante, porque a herança é grande, é o capeta que quer contaminar e desiludir as pessoas, mas vá adiante que temos a herança dos salvos. Então vamos orar, igreja, ore de todo o coração. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu deste, ó Pai, a visão gloriosa, a igreja caminhar em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, que ninguém venha perder o melhor de Deus. Tu tem revelado e falado, Pai, há um tempo que está se aproximando da herança dos salvos, tempo de mostrar a identidade que eles já sabem, tempo, ó Pai, de prevalecer na batalha, tempo, ó Pai, de realmente provar que sofre para obedecer, que é fiel, que espera em Deus, que não arreda o pé, mesmo o capeta tentando, mesmo apresentando coisas que pode aparentemente ser até melhor, mas não importa obedecer, esperar em Deus, confiar no Senhor. Há um avivamento tremendo para esta obra, este santo ministério. Abençoa a todos que vieram pela manhã, agora neste horário, continua trazendo vidas ao ministério, pessoas para batizar, para congregar, para filiar. Pai, que ninguém venda a herança de maneira alguma, que ninguém fique debaixo de síndrome satânica de hipótese alguma, mas uma igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai, o tempo tem chegado, nos perdoa, nos purifica, Senhor, para andarmos em santidade. Sabemos que alguns falhos animam ou se abalam, mas não importa, adiante, porque a herança é nossa, que vamos nos habilitar para a herança, que ninguém perca o melhor de Deus. Confirma, Pai, tão grande valor para todos os presentes que vieram da segunda igreja, aqui na sede, esta obra gloriosa, e ninguém pode detê-la. Vida abundante aos fiéis, ó Pai, que todos venham ser cada vez mais habilitados pelo poder do Espírito Santo. Vida abundante a todos, nos lava, nos purifica, nos perdoa, no poder do Teu sangue, nos ajuda a prosseguir a maturidade em Cristo. Abundante graça para todos os fiéis, abundante vitória para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Continue orando, igreja, como co-herdeiro em Cristo.